Olá, vamos falar agora sobre Copa do Mundo e saúde. O próximo desafio da nossa seleção já está marcado, vai ser domingo, dia 5 de julho, às 17 horas, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, contra a Noruega. O Brasil, né, vai enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de uma fase de grupos com duas vitórias e um empate, o sonho do Hexa continua vivo, mas a tensão e as dúvidas sobre a escalação deixam os torcedores com os nervos à flor da pele. Cada partida, a emoção toma conta e mexe com o coração e também com a cabeça dos brasileiros. Esse turbilhão de sentimentos pode, inclusive, desencadear crises de cefaleia e enxaqueca, como veremos agora. A nossa entrevista vai justamente abordar como essa mistura de ansiedade, expectativa e estresse durante os jogos pode impactar a sua saúde. Para explicar melhor esse fenômeno, recebemos agora a doutora Renata Gomes, médica coordenadora do Departamento Científico de Cefaleia da Academia Brasileira de Neurologia. Doutora Renata, muito boa noite, muito obrigada por sua participação aqui no BCTV. Boa noite, Adriana. Olá, tudo bem? Tudo bem, sim. Como boa brasileira, está acreditando na nossa seleção, Sim, porque tem muita gente na dúvida, né? Eu uma hora olha, acredito, outra hora não acredito. tem razões para. Oi? Perdão, não vi. Se tem razões para, às vezes não Pois acreditar. é, pois é, pois é. E aí, com isso, né, a atenção dos brasileiros, somos milhões de técnicos, né? Não somos só torcedores, somos todos técnicos, né? Da seleção brasileira. Acabamos, né, mexendo aí com o nosso sistema nervoso, né? Então, vamos começar falando sobre isso. Esse clima de Copa do Mundo, de verdade, acaba mexendo com a saúde do torcedor, do brasileiro? Acho que tem tudo para pensar que sim, né? Depende um pouco do quanto a pessoa também se envolve e se empolga com isso. Em relação à cefaleia, especificamente, a gente sabe que emoções, tanto felizes quanto tristes, podem exacerbar crises de dor de cabeça. Então, acho que para aquele torcedor super empolgado, assim, eventualmente essa adrenalina da empolgação pode ser um gatilho para gerar uma crise de dor de cabeça. E por que que assim, o futebol, né? Por que será que o futebol gera, né, tanta tensão e tanta cefaleia nos brasileiros, né? Será que é mais o futebol? Não, não acredito que seja mais o futebol. Acredito que é isso, são as coisas que tocam o indivíduo, né? Então, por isso que eu comentei, de repente, uma pessoa muito empolgada pode sim ser motivo. E qual é a relação entre a emoção intensa e as crises de enxaqueca? Então, para enxaqueca especificamente, que é um tipo de dor de cabeça, um tipo de cefaleia, o gatilho mais relatado pelas pessoas, assim, perguntando para o paciente, o que tu nota que gera a crise de dor de cabeça? Estresse é o gatilho mais citado. A literatura diverge sobre se isso é real ou se às vezes isso é só uma percepção do indivíduo. Mas parece que sim, parece que estresses são gatilhos. A maioria das vezes estresse negativo, né? Eu perdi um emprego, eu estou com um familiar doente, mas às vezes estresse positivo também pode gerar. Ah, estou no dia do casamento, né? A gente está super feliz com o dia do casamento, mas isso pode ser um motivo de crise por conta daquele estresse que a gente fica na véspera de eventos importantes. Doutora Renata, existem números assim, quantos brasileiros, né, são afetados oficialmente assim por cefaleia reportada? Sim, a gente sabe, dor de cabeça é algo extremamente comum. Você sabe que 95% das pessoas terá dor de cabeça algum dia ao longo da vida. Então, ter dor de cabeça é uma coisa muito comum. Enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça especialmente malvada, assim, no sentido de que realmente ela incapacita a pessoa durante a crise, acomete mais ou menos 15% da população. E Olha, aí, nesses bastante. 15%, existem pessoas que têm dor uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e existe um 1% da população que tem dor mais de 15 dias por mês, que seriam as pessoas assim que realmente têm uma doença muito severa, né? O que que é, quando é que se considera
Quando é que uma dor de cabeça passa a ser uma enxaqueca, né? Uma pessoa como eu, eu tenho dor de cabeça, eu tenho bastante, mas não chego ao ponto de ficar imobilizada, muito raro, né? Quando é que a gente sabe aonde termina a dor de cabeça e aquilo virou uma enxaqueca? Então, quem tem enxaqueca tem crises repetidas ao longo da vida, em geral não vai ser uma vez na vida, são crises que se repetem ao longo do tempo, tanto que a gente só vai dar o diagnóstico depois de pelo menos 3 crises com essas características que eu vou citar. Então, ela é uma dor que geralmente é unilateral, ela vai dar numa metade da cabeça, pode ser dos dois lados, mas ser unilateral favorece o diagnóstico de enxaqueca. Ela é latejante, então acho que como um coraçãozinho, assim, né? Esse lado pode mudar de uma crise para outra, então às vezes o indivíduo tem crise à direita, às vezes vai ter crise à esquerda. E junto com a dor, isso é uma característica bem importante de enxaqueca, o paciente tem sensibilidade à luz, ou sensibilidade a barulho, ou a cheiros, pode ter náusea, e essa dor é de moderada a forte. Então, eu costumo brincar que quando o paciente chega dizendo que tem uma enxaquequinha, provavelmente ele não tem enxaqueca, porque a gente não consegue chamar enxaqueca de um amigo, assim, né? Então, a enxaqueca é uma dor realmente forte. Claro que nem todo mundo fica deitado na cama por causa da crise, mas a pessoa fala, não, é uma dor que me gera algum grau de incapacidade. Acabei de atender uma paciente agora que diz, nunca faltei ao trabalho por causa disso, mas eu me arrasto, né? Então, enxaqueca é uma dor com incapacidade. Quanto tempo pode durar uma enxaqueca? Assim, Uma crise pode durar de perdão. 4, uma crise, porque a enxaqueca é a doença toda, né? Isso, Então, desculpe. assim, Quanto uma tempo? crise, Os relatos, assim, são o quê? São de... 4 a 72 horas. Então, ela pode durar até 3 dias. Quando não tratada. A ideia é que o paciente busca auxílio, quando recebe a prescrição correta, ele vai tomar a medicação e em até 2 horas essa crise deve ter ido embora, se ele está bem tratado, se ele está adequadamente manejado. Geralmente a mesma medicação ou são vários tipos de medicação para enxaqueca? Existem vários tipos de medicação e, de forma interessante, alguns pacientes respondem melhor a uma, outros pacientes respondem melhor a outra. Então, aquela coisa da vizinha, né? A minha vizinha toma esse, super funciona, às vezes para o paciente não vai funcionar, para ele vai funcionar uma outra. Que incrível. E tem algum que é mais usado no Brasil? Comum, eu penso que a gente tem que fazer uma distinção importante, assim. Existe medicação para tratar a crise e medicação para prevenção. Então, toda pessoa que tem 3 ou mais crises de dor no mês deveria fazer tratamento preventivo, usar um remédio diariamente para essa crise não vir. A gente compreende que a enxaqueca é uma doença tão incapacitante que não é aceitável eu começar a crise 5, 10 vezes no mês, aí tomar o remédio, aí esperar que 2 horas ele funcione. Então, quem tem crise frequente faz profilaxia, faz tratamento preventivo. E os remédios são diferentes. Então, na crise, a gente usa paracetamol, dipirona, naproxeno, ibuprofeno, sumatriptano, naratriptano. Então, existem vários remédios e alguns são mais leves, outros são mais potentes e nós vamos usar para o paciente o mais leve que resolve a crise dele. Então, tem um paciente que vai tomar dipirona, 2 horas ele está sem dor, vida que segue. Tem pacientes que vão precisar lá sumatriptano combinado com naproxeno para a dor dele melhorar. Isso é um manejo de crise. Prevenção, a gente usa propanolol, atenolol, amitriptilina, nortriptilina, ácido valproico, topiramato, os anticorpos monoclonais, que agora no Brasil a gente tem só o fremanezumab, toxina botulínica. Então, são vários mesmo, vários. E a enxaqueca, ela pode atingir como uma coisa crônica mesmo, desde crianças até adultos. Geralmente começa na vida adulta ou não? Quem tem já tem desde criança? Ela começa na infância, idade adulta, geralmente antes dos 40 anos. Então, é não usual ela começar tarde na vida. Pode, mas sempre quando começa tarde, a gente põe um passo para trás e vai investigar para outras causas. Mas sim, ela pode começar na infância. Eu tenho enxaqueca e tenho desde antes da idade escolar. Então, embora é bem importante falar isso,
Porque as pessoas acham que a criança não tem dor de cabeça, e não tem, e às vezes padecem muito, assim, com dor de cabeça. Eu tenho um sobrinho que tem muita dor de cabeça, desde pequeno. Agora, no caso, isso eu acho que é uma pergunta importante, né, para quem está nos assistindo, conhece, né, um familiar que precisa desse tratamento profilático, como a senhora falou. A criança, devem procurar o neurologista diretamente, ou a criança deve procurar o pediatra, o adulto neurologista? O atendimento pode começar com o pediatra para a criança e com o adulto para o clínico dele. Então, o manejo de uma enxaqueca mais tranquila, para usar esses primeiros remédios que eu citei, um pediatra, um bom clínico sabem fazer. Então, para o paciente que depende da rede pública, né, o médico de família pode resolver o problema. Os casos mais difíceis de manejar, usou um primeiro profilático não funcionou, usou o segundo não funcionou, esses vão requerer a atenção do neurologista. E para o paciente com migrânia crônica, enxaqueca crônica, que tem então mais de 15 dias por mês, esse vai precisar do neurologista, porque isso é um trabalho mais, assim, complexo. E, doutora, eu não sei se a palavra é fisiologicamente, o que causa a dor de cabeça? O que causa a enxaqueca? O que causa? Quando a gente fala de enxaqueca, é bem legal isso também colocar que ela é uma doença geneticamente determinada. Então, a pessoa que tem enxaqueca, ela nasce com predisposição a essa condição. Então, não é uma coisa assim, então eu vou ter um super estresse e qualquer pessoa pode ter enxaqueca. Não, na verdade, a gente nasce com a predisposição e aí, exposto a determinadas coisas, a gente pode desencadear mais ou menos crises. Quando eu tô falando de enxaqueca. Dor de cabeça, como eu falei, assim, a gente pode ter dor de cabeça num resfriado, numa sinusite, quando está nascendo o siso, pode ter dor de cabeça do tipo tensão, que é uma dor de cabeça outra que a gente chama de primária, que nem a enxaqueca, que é dor só dor, não tem uma doença por trás disso, né? Aí as causas são mais variadas, né? Mas na enxaqueca é bem determinado que existe, antes de tudo, uma predisposição genética. Por isso que tem essa questão da história familiar. É muito comum que quando tem uma pessoa na família com enxaqueca, tem um pai, uma mãe, uma tia, às vezes o filho vai ter. Então, existe um componente genético na enxaqueca. Olha, pode ser hereditário, que interessante. Isso. Eu pensando aqui em mim, né? Eu acho que as piores dores de cabeça que eu tive na minha vida, que eu considerei enxaqueca, de eu realmente ter que me deitar e não conseguia falar e tal, foram por conta de sinusite, né? Como a senhora falou. Que Essas. pode gerar uma dor muito intensa. Na sinusite tem uma coisa interessante, assim, como a dor se dá por secreção nos seios nasais, às vezes o paciente fala que quando ele pisa, parece que o cérebro bate dentro da cabeça, que é a secreção no seio nasal. E quando é por sinusite, uma sinusite não dura um dia, como uma crise de enxaqueca, né? O paciente fica uma semana Às ruim. vezes, uma semana até perceber, né, que é sinusite também. Isso. E quando ele trata a sinusite, a dor passa. Então, essa confusão, assim, com enxaqueca e sinusite é bem comum, daí que é importante falar. A enxaqueca, ela, como eu falei, ela se repete ao longo da vida, ela tem uma duração relativamente curta, até onde 3 dias é curta, né? Mas ela dá e ela vai passar completamente. A sinusite não, ela é mais longa, mas ao mesmo tempo tratei, ela vai embora, né? Não vou semana que vem ter outra sinusite. Então, essa é uma diferenciação interessante de fazer. Mas ambas podem ser dores fortes, assim. Mas a da sinusite também dói atrás da cabeça, né? Não dói só na frente. Pode, Porque pode a que doer. eu tive doía tudo e eu demorei para entender que era sinusite, porque eu não tinha tosse, eu não tinha, né? Minha questão é muito mais, ali estou engolindo por trás, Engole a né, a secreção. secreção, e aí até eu perceber, entender que, né, que era uma sinusite, foi uma coisa que demorou, eu cheguei a ficar muito preocupada, que dor de cabeça era aquela e tal. E aí é isso, né? Pode ser muito intenso, né? Outras doenças respiratórias podem causar, né? Muita dor de cabeça. Podem. Nós vimos, infecções virais podem fazer o paciente começar com dor e passar alguns dias com mais dor. Nós vimos muito isso ali na época do Covid, né? Então tinha a cefaleia pós-Covid, mas na verdade infecções em geral podem fazer isso. Agora com essa onda de influenza que a gente vem tendo no país, os pacientes às vezes têm uma piora da sua dor de cabeça e aí ficam ali uma semana mais ruinzinhos para depois voltar à normalidade.
Agora, voltando a falar um pouquinho da Copa do Mundo, né? O barulho das torcidas, né? O barulho é um gatilho para quem tem enxaqueca? Ou não tem Não é nada? um gatilho, mas ele, quando a pessoa está com a crise, isso é um agravante. E é interessante que muitos pacientes começam a perceber o incômodo do barulho antes de a dor começar. Por isso, às vezes, gera essa ideia de que foi o barulho que causou. Mas provavelmente o paciente já acordou naquele dia com a tendência ali, o cérebro estava preparando para ter a crise, daí ele já fica mais incomodado com o barulho. E o paciente que se conhece sabe, vou ter dor de cabeça nesse dia. Então, o barulho, a luminosidade, às vezes cheiros, né? Podem ser gatilhos para a ocorrência de. Pode ser, desculpa, sintomas de que a dor está vindo. Ah, tá. Eu ia perguntar exatamente sobre a iluminação dos estádios, né? Para quem está lá, iluminação dos estádios, telões, né? Isso pode agravar os sintomas. Você está Exato. com dorzinha de cabeça. Se a Aí, pessoa está com a tendência de ter crise, isso pode fazer com que realmente a pessoa se sinta muito mais mal. Tanto que, normalmente, a pessoa com enxaqueca, ela quer ficar no quarto escuro, em silêncio. Né? Isso é o comportamento, geralmente, da pessoa quando está com a crise de enxaqueca. a que ponto chega assim a dor da enxaqueca? A pessoa pode ter outras consequências por conta dessa dor tamanha? Tipo desmaiar ou não tem nada a ver? Existe um tipo de enxaqueca, que é a enxaqueca do tronco cerebral, que a gente chama, mas é um tipo muito específico, que o paciente pode desmaiar durante a dor, mas isso é incomum. A enxaqueca, ela entra bem naquele do ditado, não mata, mas achata, né? Então, ela pode ser muito ruim, mas ela não é uma doença que aumente a chance da pessoa morrer disso ou ter uma incapacidade definitiva. Então, durante a Tá, crise, a pessoa fica muito com a aparência doente, assim mesmo, mas isso não sim. aumenta o risco de outros eventos. E eu penso que isso é legal de esclarecer, porque às vezes a pessoa diz, eu tenho tanta enxaqueca que eu tenho medo de ter um AVC, mas a gente sabe que não existe uma associação forte entre as duas condições. Olha, que interessante. Acho que muita gente pensa isso mesmo, tem muito medo. Nós ouvimos isso. Eu, Nós eu ouvimos morro isso. de medo de dor de cabeça, eu fico desesperada. Que bom saber, né? Que não tem uma associação direta, né? Porque Não, às vezes a entre pessoa pensa, estou muito estressada, e aí isso gerou, o estresse gera, né? Enxaqueca, né? Então, assim, estou muito estressada, estou com muita dor de cabeça. E aí, né? Né? Aí é as o que, pessoas leigas, né? que a gente precisa cuidar é que assim, tô muito estressado, faz um pico de pressão arterial, né, numa pessoa daqui a pouco já hipertensa, e isso pode Uhum. causar um sangramento intracraniano. E isso pode se manifestar com dor de cabeça. Mas não é aquela Ah, dor de cabeça que o paciente tem de forma repetida, que ele já conhece, né? É uma dor de cabeça por um evento novo, né? Sangrou dentro da cabeça, isso causa dor de cabeça. Uma dor com características especiais. A pessoa vai ter uma dor muito intensa e que fica repentinamente intensa. A enxaqueca fica forte, mas ela começa e dali a 2 horas ela vai estar muito forte. A dor de um sim. sangramento é imediata. A gente fala que em 1 minuto a dor atinge um pico. Então, uma dor assim deveria fazer a pessoa procurar um pronto atendimento de imediato para investigar a possibilidade de sangramento. Ah, perfeito. Quer dizer que a enxaqueca em si, sem outra questão, ela não pode causar um sangramento, nada Não, disso. não é usual. O consumo de álcool é um fator de risco para Ele pode ser um gatilho numa pessoa com enxaqueca, o consumo de álcool pode, em especial bebidas fermentadas da uva com a casca. Então, o vinho tinto, o espumante com couro, o vinho rosé, isso são gatilhos frequentemente relatados pelos pacientes com enxaqueca. Mas não para todos. Provavelmente, a gente já sabe que existem várias alterações genéticas relacionadas à enxaqueca. Né? Nada que a gente consiga ainda fazer o DNA e dizer esse paciente tem, mas tem várias alterações que já foram associadas à enxaqueca. Provavelmente, por existirem várias, as pessoas têm manifestações diferentes. Então, eu tenho paciente que fala, eu tomo vinho e não me causa dor de cabeça. E tenho pacientes que falam, não posso tomar um gole de vinho que um gole me desencadeia. Então, uma coisa que a gente fala é que, assim, o fato de ter o diagnóstico de enxaqueca não quer dizer que eu vou não poder ter estresse, não poder tomar vinho e vários outros não pode, que existem por aí,
porque cada paciente é um pouquinho diferente. Então, a gente tem que olhar para o gatilho daquele paciente e daqui a pouco aquele gatilho cuidar. Agora, quanto tempo dura o tratamento, assim, para quem sofre de enxaqueca, ficar relativamente bem, parar de ter crises e tal, aquelas pessoas que têm crises constantes? As Como funciona medicações, e quanto tempo as dura? medicações, quando eu falo, né, no preventivo, o remédio preventivo a gente vai começar, e de um modo geral, para quem saiu de uma dor infrequente, né, menos de 15 dias por mês, ele vai usar por pelo menos 6 meses o tratamento preventivo. Então, eu vou começar, antes de 6 meses a gente não suspende. Para quem saiu de crônica, quem tem mais de 15 dias por mês de dor, a gente está falando em pelo menos 1 ano de tratamento, não suspende antes de 1 ano. E a melhora para os remédios orais, remédio tomado pela boca, ela deve acontecer ali a partir de 6 semanas. Isso é importante saber, porque eu sempre falo assim para os pacientes, né? Depois de 1 mês tomando um remédio não melhorou, a gente para, né? Mas não, essa é uma medicação que ela tem um tempo para agir. Com as medicações injetáveis, isso vale tanto para a toxina botulínica quanto para os anticorpos monoclonais, o efeito já é esperado mais cedo, para a toxina em 2 semanas e para os anticorpos já na primeira semana a gente pode ter algum grau de resposta. Então, o efeito é um pouco mais rápido para essas medicações. E existem novidades, assim, chegando? Tem bastante coisa. A gente deve ter lançamento no Brasil de uma medicação que é um anticorpo para o final do ano. Ele já foi aprovado pela Anvisa e está na fase que a Anvisa põe preço no remédio. A gente não tem muita noção disso, né? Mas foi aprovado, só que não pode ser vendido porque ainda não tem preço estabelecido. Então, ele está nessa fase na Anvisa. Enfim, burocracias do país. Esse remédio já está sendo comercializado, sei lá, há 3 anos no exterior. Então, se tem paciente que vai na Argentina, no Uruguai, compra, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, então nossos pacientes atravessam a fronteira e compram a medicação. Mas a gente deve ter disponível no Brasil em seguida. Qual o nome desse medicamento? Eu lembrei só do nome comercial. Rimegepan é o nome da droga. Rimegepan, isso. Todo mundo já está vendo isso na mídia, porque ele já está com o nome comercial circulando por aí, assim, mas o nome farmacológico é esse. E tem pelo menos mais 4 medicações, assim, que devem estar vindo em seguida, que já estão sendo usadas fora e que a gente deve receber. E tem pelo menos 3 novas classes em estudo. Então, medicações, assim, por acaso eu acabei de vir do Congresso Americano de Cefaleia, e aí, assim, muita novidade, muita medicação que está em estudo, mas que é, bom, está em estudo, isso é para daqui a 2 anos, assim, demora mais para chegar. 2 anos para chegar lá, né? Para ficar disponível lá. Aí mais uns 3 para chegar aqui, daqui uns 5 anos. E assim, chegar comprado, né? Porque nada disso de cara vem para serviço público, nem para saúde suplementar, né? Demora um tempo até isso acontecer. Existe alguma pesquisa, é uma pergunta que aleatória que me veio aqui, alguma pesquisa sobre uma vacina para isso? Nada que eu tenha conhecimento. Não. É que é isso, assim, o pessoal chama de vacina, isso é uma coisa importante, né? Os anticorpos. Então, o fremanezumab que a gente tem, às vezes a gente ouve, é a vacina da enxaqueca. Ele não é tecnicamente uma vacina, ele é uma medicação injetável que previne. Então, só para saber que quando fala vacina, isso, mas não é vacina. Maneira de dizer, né? Vacina. Isso porque ele é injetável, e a gente está mais acostumado com injetável ser vacina. Injetáveis, é verdade. A cafeína em excesso, né? Esse é um tema importante, porque o brasileiro adora café, né? Pode desencadear dor de cabeça, porque muita gente diz que a cafeína ajuda a não ter dor de cabeça. O que é mito, o que é verdade? Então, se a gente for olhar, tem medicações que têm cafeína, né? Medicação para dor de cabeça. Tem dipirona associada, tem ácido acetil, tem paracetamol. Então, assim, cafeína em dose pequena, ela ajuda o analgésico a funcionar em doses pequenas. Quando nós consumimos doses altas de cafeína, e aí vale a cafeína do remédio, vale a cafeína do cafezinho, do energético, das
não é medicação, mas pré-treino, né? Desses compostos pré-treino. Então, tudo isso eu falo para o paciente tem que entrar na conta, né? Coca-Cola, então toda a cafeína do dia. Se a gente consome mais do que 200 a 300 miligramas dia de cafeína, isso se a gente entra na internet e bota lá quanto de cafeína tem no chocolate amargo, tem lá tantas gramas de chocolate, tanto de cafeína, então dá pra gente calcular o consumo diário da gente. Então, acima de 200 a 300 todo dia, o paciente acostuma o cérebro a receber cafeína. No dia que ele não toma, ele tem cefaleia por abstinência. Tem dor de cabeça por abstinência. E quem tem... eu tenho paciente que fala assim, não, eu tenho dor de cabeça, mas se eu tomar um cafezinho, passa. Isso quer dizer que está consumindo demais. Né? É? É. Quanto tem um cafezinho, uma xícara de um café expresso, tem quanto de cafeína? Uns 90. Então, 3 xícaras de expresso já está batendo no excesso. Nossa. E isso pode gerar bastante. Pode girar, se consumido sempre. Assim, um dia eu tomei 3 expressos, ok. Mas se tu ficar 7 a 10 dias tomando direto, quando retira, já pode ter dor de cabeça por abstinência. Sim, não, eu tenho com certeza. Porque eu tomo mais que isso por dia de Eu expresso. sempre falo... Fora Coca Zero, fora mate, fora chocolate, enfim. Eu sempre falo isso, porque os pacientes às vezes me dizem, eu tomo muito café. E aí, quanto é muito, né? Mas, eu tomo 2 cafezinhos por dia. Eu falei, não, 2 não é muito. E já teve paciente que eu falei, quanto é muito? Ele me falou, eu tomo 10 cápsulas por dia. Não sei como é que já não fez um ataque cardíaco. Porque tem outros riscos, né? Não é só dor de cabeça, tem outros riscos, né? Então, e aí tem mais uma questão. Quem tem enxaqueca, se toma esse 200 a 300 de forma regular, ele pode favorecer um aumento da frequência de crise pelo uso, daí eu não estou falando de abstinência. Então, o excesso de cafeína é um fator de risco para o que a gente chama de cronificação, que é a enxaqueca se tornar cada vez mais frequente. Então, a gente aconselha muito que o paciente com enxaqueca ele tome de forma moderada, não é proibido, né? Eu costumo dizer assim, um cafezinho de manhã, um cafezinho de tarde, bem tranquilo. E uma coisa legal, em Cefaleia a gente trabalha muito com outras profissões, né? O fisioterapeuta, o nutricionista, o educador físico, o psicólogo, então dependendo do que o paciente tem mais. As nutricionistas falam que muitas vezes a gente toma café quando na verdade está com sede. Então quando a gente levanta para pegar o cafezinho, na verdade o corpo estava lá pedindo água. E aí, como a gente tem o hábito de tomar café é gostoso, a gente vai lá e toma café. Então, eu combino com os pacientes assim, quando tu levantar para tomar água, serve um bom copo, para tomar café, serve um bom copo d'água. Toma o teu copo d'água e leva um cafezinho. Né? Tem o gostinho do café e tu não deixa de te hidratar. Porque eu falo com pessoas que a água do dia é café. E isso não é adequado. O café, o descafeinado, por exemplo, das cápsulas, ok, né? Ele pode ter um pouquinho de cafeína, o descafeinado não garante que ele é 100%, mas seguramente diminui muito o consumo de cafeína. Ele tem muito pouquinho. Então é mais tranquilo. Desse ponto de vista, ele é mais tranquilo. Então, temos aí uma solução para quem gosta de café. A gente está quase, o papo está ótimo, mas a gente está quase encerrando aqui. Então, eu queria voltar aqui, senão ela volta vai falar, quero saber da Copa do Mundo. Por exemplo, a privação de sono na Copa do Mundo é elevadíssima, né? Primeiro, por conta do fuso horário, né? E quem gosta de futebol vai realmente ficar ali, né, se privando de sono, porque vai trabalhar no dia seguinte, vai, né, tem os compromissos, tem que levar o filho para a escola, tem que trabalhar, e vai, de qualquer maneira, ficar ali assistindo e tal. A privação de sono é um gatilho ou é um gatilho? É um gatilho. Para enxaqueca, muito bem definido, assim, privação de sono, é um gatilho bem importante. Mas mesmo para quem não tem enxaqueca, não dormir pode ocasionar cefaleia do tipo tensão, né? A privação de sono é um motivo de dor de cabeça. Tanto aguda, né? Hoje só eu dormi muito mais tarde, ou assim, todos os dias eu, sei lá, estava acostumado a deitar 10 da noite, por causa dos jogos eu vou deitar lá meia-noite, 1h, eu vou acabar tendo dor de cabeça pela privação de sono. Então, o ideal é a gente respeitar o horário de sono.
A Academia Brasileira de Neurologia tem um papel muito importante, né, nessa questão, né? Exato, Cefaleia. a academia vem trabalhando muito com conscientização sobre doenças neurológicas de um modo geral, e em dor de cabeça, a nossa preocupação é que existe muito uma cultura, que é do mundo todo, não é só do brasileiro, de que dor de cabeça é normal. Então, às vezes a pessoa diz, dor de cabeça, eu vou na farmácia, peço pro balconista da farmácia me receitar alguma coisa e isso resolve. E o resultado que o neurologista vê no consultório são essas pessoas que têm dor de cabeça 15, 20 dias por mês e tomam só analgésico para tratar. Então, a academia vem trabalhando muito com essa ideia de que quem tem dor frequente precisa procurar o médico. Como eu falei, começa na atenção básica, e se a questão não está se resolvendo, realmente procurar o neurologista, e existe o neurologista especialista em dor de cabeça. Então, existe inclusive a subespecialidade dentro da neurologia. Tá. E existe, inclusive, no Hospital Moinhos de Vento, o Centro de Cefaleia, né? Exato. Ali nós somos pessoas dedicadas ao tratamento do paciente com dor de cabeça. Então, o centro de cefaleia é justamente para essa pessoa, assim, que precisa de um cuidado especializado. Que legal. Bom, eu quero primeiro agradecer pela sua participação, doutora Renata. Quero deixar o espaço aberto aí, se a senhora quiser deixar algum recado para os nossos Então, eu diria telespectadores. isso, assim, a Academia Brasileira e também a Sociedade Brasileira de Cefaleia, elas têm Instagram, com esses dois nomezinhos, elas têm YouTube, ali tem vídeos educativos sobre dor de cabeça, voltado para paciente. Então, se o paciente quer procurar informações adicionais, esses são bons lugares, que tem muita informação inadequada sobre dor de cabeça, então procurar, assim, com orientação que a gente sabe que é adequada, acho que essas são duas boas dicas. E a gente tem uma campanha que chama 3 é demais, justo para alertar as pessoas que quem tem 3 ou mais dias de dor de cabeça por mês, de forma repetida, deve procurar o médico para ser tratado. Dor de cabeça não trata só com analgésico em casa, principalmente quando ela é frequente. Agora, qual é a mensagem final que a senhora deixa para os torcedores que sofrem com cefaleia e com enxaqueca? Afinal de contas, domingo tem jogo e aí, né, os nervos estão à flor da pele. Então, sempre que possível, preservar o horário de sono, não pular a refeição, então fazer, eu vou comer lá umas bobagens na hora do jogo, né? Não deixar de almoçar, de fazer o jantar do jeito que deveria fazer, pode comer a bobagem junto, se hidratar bem, porque isso foi uma coisa que a gente não chegou a falar, mas principalmente o paciente com enxaqueca, se ele está mal hidratado, isso é um outro motivo para ele ter crise. Então, tomar água bem, vou ingerir lá, sei lá, uma cerveja, né? Não esquece de beber água direito durante o dia, leva para a cama lá um copinho d'água, se acordar meio com sede, se hidrata, porque a hidratação pode evitar a crise. Então, acho que são coisas que podem ajudar. E se a pessoa tá com a crise, tratar, e se gostar muito de assistir, pelo menos reduz o volume. Não vai para o meio da torcida para assistir. Se puder, nem assiste, né? Porque Daí depende do nível, é o que eu falo, depende do nível de torcedor que é, né? Tem o que vai ficar lá. com certeza. Doutora Renata Gomes, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi Obrigada ótimo. pela oportunidade. Obrigada, uma boa noite. Boa noite.